Boa noite, pessoal. Meu nome é Kézia Carvalho. Eu estou falando aqui da Praça dos Girassóis, em Palmas, Tocantins, para narrar uma experiência sobrenatural que impactou demais a minha vida aqui na segunda-feira, dia 25 deste mês de outubro de 2022. Depois de um evento político que teve aqui, nós ficamos, já eram umas 9h30 da noite. Fiquei conversando com um casal de pastores e uma amiga querida que é de uma outra igreja, e eu não conhecia o casal de pastores. E aí a gente falando, trocando experiências sobre todas essas coisas de fé, de oração, de política, do envolvimento dos cristãos com tudo isso. E aí, na hora que a gente foi se despedir, eu propus. Eu falei, vamos aproveitar para orar, eu tenho tantas coisas para agradecer a Deus. E aqui é exatamente o centro geodésico do Brasil. Eu acredito que quando a gente ora nesse lugar, todo o Brasil recebe bênçãos. E aí o casal de pastores e essa minha amiga concordaram e a gente se abraçou. Aqui nesse estacionamento, a gente se abraçou os quatro e começamos a orar. Gente, quando eu fechei o olho, que comecei a orar, ali, olha, acima, mostra lá, por favor. Acima dessas árvores aqui, entre o palácio do governo estadual e essa Assembleia Legislativa, mostra aqui, por favor. Bem nesse meio espaço, acima dessas árvores, mostra lá as árvores, acima dessas árvores, entre uma árvore e outra, apareceu lá no alto, gente, olha, um anjo enorme, enorme. Ele era muito alto, com asas gigantes, e as asas dele se movimentavam de um modo muito gracioso, assim, as pontas das asas e as asas se movimentando de modo muito gracioso e suave. E aí, na hora que eu vi aquilo, eu estava aqui abraçado com os irmãos, eu comecei a chorar e eu não conseguia mais agradecer nada. Assim, não tinha nada para pedir, eu só tinha que adorar o Senhor. Eu só adorava. Meu Deus, como tu és lindo, meu Deus, como tu és grande. E eu entendo que Deus não tem asas, aquilo era um anjo, um arcanjo, né? Mas a presença dele me trazia uma certeza que está na Bíblia, que diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o buscam e nos guarda. E então eu chorava muito. Quando eu comecei chorando e adorando, aqueles irmãos que não sabiam o que estava acontecendo ficaram caminhando por aqui, orando ao Senhor, pedindo bênção sobre todas essas coisas que a gente tem pedido muito, as eleições, o Brasil, as nossas famílias e tal. E eles caminhavam por aqui orando e eu ali naquele canto, adorando. Comecei andando por aqui, mas os meus olhos voltados para aquele lugar, e eu exaltava o nome do Senhor. Eu senti que as pernas, que o corpo ficou lívido, como se o chão me faltasse e como se eu pudesse a qualquer instante flutuar. Eu estava também imitando os movimentos das asas do anjo, mas no meu inconsciente eu estava rendendo a adoração ao Senhor que manda o anjo nos proteger. E aí, quando eu estava nesse momento de muito êxtase, começou a aparecer, traz aqui, por favor, começou a aparecer nessa região. Eu estava usando ali a luz porque é o que tem de claridade, né? Então vem para cá, por favor, perto da luz de novo. E aí começou a aparecer do lado de cá, ali tem uma bandeira, vamos até lá. Começou a aparecer aqui, é como se não tivessem essas árvores. Eu estava lá, mas é como se não tivessem essas árvores. Eu conseguia ver aqui nessa região, eu conseguia ver de lá como se não tivessem as árvores. Eu conseguia ver aqui nessa região, aqui, olha, na altura aí dessas lâmpadas, desses fios, eu comecei a ver umas imagens estranhas que não fixavam. O anjo estava bem definido, bem fixo. E eu comecei a ver umas imagens estranhas aqui no alto. De monstros, de demônios
que não se formavam direito, elas deformavam, elas apareciam e desapareciam e mudavam de fisionomia, mudavam o formato do rosto. Então, assim, um negócio estranho demais, que eu não conseguia entender por que ele tinha vindo bagunçar minha visão tão maravilhosa do anjo lindo demais. E aí, do lado de lá, da bandeira, desse lado de cá, eram esses demônios velhos nojentos. E do lado de lá da bandeira, começaram a aparecer muitos anjos, como se eles estivessem indo na direção desses seres horrorosos que estavam lá. Só que também esses muitos anjos, eles não fixavam a imagem, sabe? Eles apareciam e desapareciam, apareciam e desapareciam. Não era com toda clareza igual o anjo que estava aqui. O anjo estava aqui enorme, ele continuava fixo aí, maravilhoso, com aquele movimento gracioso de asas. Aí em seguida, eu já vi ao lado daquele anjo incrível, eu vi 3 imagens que não eram vivas, eram imagens mesmo, uma imagem de Aparecida, essa parte eu tenho muita dificuldade de falar para vocês. Aparecia 3 imagens, uma de Aparecida, uma outra de uma Maria branca com o manto azul, a veste branca e o manto azul. E a imagem de um coração, que eu não me lembro se estava em alguma imagem, mas aparecia só aquele coração. E eram tudo imagens, ídolos. Ao lado dessas imagens, que também ficavam aparecendo e desaparecendo, apareceu a pessoa que representa Jesus no nosso imaginário, né? Que é um homem branco, de cabelo comprido, claro, né? Então apareceu essa imagem, essa pessoa já era viva. A pessoa de Jesus tinha vida. E ela apareceu do tamanho natural de um homem, né? Então apareceu também do lado de lá do anjo, entre o anjo e a Assembleia Legislativa. Então eu não consegui entender por que do lado de cá demônios e anjos, por que aquelas imagens, estátuas e a figura de Jesus também não ficava fixa, ela aparecia e desaparecia, e aparecia e desaparecia. Mas o anjo lá, a única certeza que eu tinha é que, apesar de tudo isso, o anjo do Senhor acampa e nos protege aqui neste lugar, em nossas vidas. Então eu estava chorando muito, e eu tremia, e eu adorava, e chorava compulsivamente. Aí a minha amiga percebeu aquilo, né? E ela se aproximou de mim e me perguntou: Kézia, o que está acontecendo? E eu virei e falei para ela: olha, o que eu estava vendo, o que eu estava vivendo, mas eu falava chorando e adorando. E então ela chamou aquele casal de pastores e nós glorificamos o Senhor juntos ali, e eu fui embora para casa já umas 9h30 da noite, chorando, continuava chorando muito no carro. Chegamos em casa chorando muito, reuni os meus filhos, contei tudo que eu havia experimentado, tudo que eu tinha visto aqui, e enquanto eu contava, o Senhor foi me revelando tudo aquilo que eu não tinha entendido, dos demônios e anjos, das imagens e de Jesus, por que eles não fixavam, e por que aquele anjo tão maravilhoso continuava firme ali e tal. Então o Senhor me deu essa revelação, e essa revelação eu vou contar para vocês num outro vídeo, porque o que eu posso resumir é que Deus me permitiu vislumbrar um pouco da batalha que ocorre nas esferas celestiais, né? No mundo espiritual. Ele me permitiu, nas regiões celestiais, ele me permitiu uma pálida visão do que está acontecendo. E os anjos estão vindo pelejar por nós, porque senão ninguém resistiria nos dias maus. A Bíblia fala, inclusive, que Deus vai encurtar, abreviar os dias, porque senão ninguém resistiria. Enfim, Deus manda anjos batalhar por nós. E depois aquela outra revelação, aquela outra visão, eu contarei num próximo vídeo. Preciso de mais oração, de mais jejum, porque o que eu entendi
é que Cristo ainda não está entronizado como Rei do Brasil. A gente declara: o Brasil é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus. Mas o que nós estamos fazendo para entronizá-lo? Hein? O que nós, se Bolsonaro for eleito amanhã, daqui a pouco, a nossa luta vai parar? Nós vamos falar: folga minha alma, que eita maravilha. E se Lula for eleito, ou quem está torcendo por ele vai achar que a causa está ganha? Ei, não se trata de homens para nos cuidar. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. A igreja foi levantada por Deus, foi convidada e se levantou para proclamar que só o Senhor é Deus. Nós precisamos continuar proclamando até que todo o Brasil confesse que só o Senhor é Deus e não há outro. Nós não podemos entronizar nenhum outro. Jesus Cristo, o Rei, o Filho do Todo-Poderoso, Ele é o nosso Rei. Só Ele pode por nós. Vamos continuar firmes nessa batalha, não importa qual seja o resultado das eleições. Igreja, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Levanta, igreja, resplandece. Que o Brasil seja levantado como farol. Farol, o farol da luz do Todo-Poderoso, de Yeshua Yamashia, o Filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo, como é chamado na língua portuguesa. Que ele seja, de fato, entronizado como o Rei do Brasil. E que o mundo veja, através do Brasil, que só o Senhor é Deus, que muitos profetas, muitos pastores, muitos servos se disponham a cumprir o ide, a anunciar, pregai a toda criatura, ide por todo o mundo. Que o Brasil seja esse celeiro de alimento físico, mas acima de tudo, celeiro do alimento espiritual, para anunciar que só em Jesus há esperança, salvação e vida eterna. Amém, amados? Amém?